O Itaú BBA fez alertas importantes em relação ao Banco do Brasil, referente ao que tange os dividendos, que podem sofrer queda nos próximos anos, e também frente ali ao resultado que pode ter alguns impactos ali, diante da dinâmica que a gente vai ver aqui, o que eles comentaram, eu achei bastante interessante. Se você for ler a recomendação do Itaú, alguns pontos podem parecer complexos, mas eu vou explicar aqui para vocês que vai ficar bem claro, tá? E eu não estou achando que é hora de vender o Banco do Brasil, eu simplesmente vou ficar com medo do Banco do Brasil, mas é só para a gente ficar consciente que pode acontecer uma redução nos dividendos, que os resultados podem oscilar mais para frente, tá? Então é muita calma aqui para a gente ver o que está acontecendo. Bom, então o título da matéria aqui é até um pouco exagerada, né, que o Itaú BBA vê aqui os dividendos em xeque. Eles explicam que apesar do desempenho sólido, enfrenta desafios estruturais que podem impactar o seu crescimento e a distribuição de dividendos nos próximos anos. E eu vou começar aqui com um ponto que eu achei bastante interessante, que talvez a maioria vai acabar não entendendo muito, né? Inclusive, a forma como eles escreveram o texto aqui tá incorreto na minha visão, aí vocês vão entender, tá? Bom, então começa aqui dizendo que o Itaú revisou para baixo a projeção do lucro do Banco do Brasil, né, estimado em 37,5 bilhões, ou seja, próximo do fundo do guidance, que é de 37 a 41. Eles entendem que o principal fator para essa revisão é a abordagem mais conservadora em relação às despesas com provisões, refletindo o aumento de créditos renegociados que podem pressionar os custos de risco. Então, o primeiro ponto aqui é uma questão de curto prazo, o ano de 2025, e nessa dinâmica é mais ainda a questão da inadimplência e também das renegociações para evitar que as inadimplências subam ainda mais. A gente sabe que o banco vai sofrer um pouco primeiro aqui no primeiro semestre ainda, e depois vai melhorando ali conforme o agro vai melhorando ali, tá? As safras devem ser melhores em 2025. Então, aqui não tem grandes novidades, né? Mas os outros pontos aqui que eles estão comentando são interessantes também. O outro ponto de atenção é a menor sensibilidade ao Banco do Brasil às taxas Selic. Enquanto em ciclos anteriores o banco possuía grande parte de seus ativos alocados em títulos públicos indexados à taxa básica, ou seja, a Selic, né? Então, antes eles tinham muito parte da captação ali na Selic, hoje há maior participação da carteira do crédito no total de ativos, com parte significativa em taxas fixas. Ao mesmo tempo, o banco enfrenta um custo de captação mais alto, reduzindo a sua capacidade de expandir as margens financeiras. Provavelmente não está muito claro a forma como a matéria escreveu a opinião do Itaú, né? Porque as taxas aqui, o custo de captação, na verdade está diminuindo. Se a gente olha aqui, por exemplo, em relação a 2023, diminuiu aqui, ó, um pouco. E mesmo que a gente volte lá para 2022, não está tão distante, né? 67,6%. Agora 69,4%. Então não está aumentando o custo de captação do Banco do Brasil, a não ser a própria Selic, que voltou a aumentar, e aí volta realmente a ter um impacto, mas isso aqui é relativo a todos os bancos. Inclusive, o que o Itaú está dizendo é que o banco está mais exposto a taxas pré-fixadas. Mas na questão ainda do custo de captação, uma coisa que mudou para todos os bancos, né, é o desafio de eles estarem em crescimento, inclusive a poupança ir perdendo um pouco de espaço. O custo de captação da poupança é menor, obviamente, né? Então você vê aqui, ó, os depósitos da poupança hoje em dia são bem menores aqui do que o mais utilizado, que é o depósito a prazo. Quando você volta lá para 2020, olha só que maravilha, era o que tinha maior exposição, era nos depósitos da poupança. Mas óbvio que isso aqui foi muito em relação ao crescimento dos bancos. Olha o saldo médio, né? Você vê que é 215 aqui, e quanto nós estamos hoje? 216. Óbvio que a gente pode dizer que perdeu um pouco de espaço porque teve inflação no período, mas ainda assim foi mais pelo crescimento, né? Os bancos estão crescendo mais, estão captando mais também para isso, e aí a gente vê os outros ganhando força frente ali à poupança. Então esse é um desafio de custo de captação para todos os bancos, não necessariamente para o Banco do Brasil. O percentual de custo aqui em relação à taxa Selic também é um desafio para todos os bancos, o aumentar da Selic, né? Então, em relação à captação, até este momento, né, nós não estamos tendo problema aqui, a não ser que o banco esteja captando aqui em prazos que possa ficar mais sensível à Selic, como nós vimos ali o Santander sofrendo muito, o Bradesco também sofreu um pouco nisso, né? A margem é mercado ali, né? Ele empresta uma determinada taxa, a Selic de repente começa a se movimentar e os bancos começam a ter bastante dificuldade com isso, tá?
mas não é o ponto aqui. Até o momento, pelo menos, né, o que o futuro aí é uma outra análise, o que nós estamos vendo aqui até o momento não é aumentar a taxa de captação. Agora, quando nós falamos aqui da carteira de títulos e valores imobiliários por indexador, isso sim está acontecendo, né? Nós temos aqui o pré-fixado, em dezembro de 2022 estava em 10,8 no Banco do Brasil, e em dezembro de 2023 estava em 12,8, aumentou bastante, e em dezembro de 2024 saiu de 12,8 para 17%. Então realmente aumentou muito a exposição no pré-fixado. Talvez o banco esteja fazendo a leitura aqui de que a Selic já está próxima do topo, embora ela ainda vá aumentar mais um pouco. Mas quando a gente pensa ali em juros futuros, está quase que no limite. Pode ter surpresa? Pode, né? Mas assim, é meio complicado a gente imaginar que a Selic vai continuar subindo ali acima de 15, 16, 17, 18, até que ponto, né? Então, é uma verdade o que eles pontuaram aqui, porém depende aqui a que taxas, né, e tudo mais. Eu acho que o banco está entendendo que os juros já estão bastante altos. Então, de fato, poderemos, né, futuro, ter algum problema com a captação, poderemos também, futuro, ter algum problema aqui em relação aos títulos ali que estão mais ao pré-fixados, mas depende de muita coisa, né? Acho que eu poderia dizer que tem um pouco de exagero aqui, eu não vejo exatamente um grande problema aqui. Tem outros pontos que talvez possam preocupar um pouco mais. E aí nós entramos num outro item que já é conhecido de vocês, né? A inadimplência do banco está em alta, enquanto os demais bancões estão em baixa, como a gente pode ver aqui. A inadimplência do Banco do Brasil subindo se contrasta com os outros bancões. O que aconteceu que os outros bancões eles filtraram ali os empréstimos para segurar a inadimplência, principalmente ali o Bradesco e o Santander nos últimos anos ali, e eles conseguiram então diminuir essa inadimplência. Enquanto o Banco do Brasil ele cresceu aqui 8 bilhões no ano, né, um aumento de 22%, então ele cresceu aceleradamente, e isso ajuda um pouco a inadimplência a ficar apertada, além do agro, né? O Itaú também cresceu bastante ali a carteira, mas ele conseguiu segurar essa inadimplência. O Itaú destaca que, embora sim o agro possa melhorar em 2025, a crescente exposição e renegociação de créditos para indivíduos e pequenas e microempresas pode manter os custos de provisão elevados. O Itaú estima que as despesas com provisões fiquem no limite superior do guidance de 6% e 18%, vai ficar mais próximo do superior. É provavelmente isso que está levando o lucro do Banco do Brasil estimado pelo Itaú na faixa mínima ali, por conta de pressão da provisão. Então a gente pode ver que, de modo geral, o ano de 2024 foi um ano de crescimento dos empréstimos dos bancos. O próprio Bradesco voltou ali a trazer um crescimento bacana de 11,9%, enquanto o Santander ainda se manteve cauteloso, subindo 6,2%. Por outro lado, o Itaú teve aqui um crescimento muito bacana, por isso que o Itaú está performando tão bem, né? A inadimplência não está subindo e ele está emprestando bastante. E o Banco do Brasil seguiu o mesmo ritmo de crescimento do Itaú, porém, por sua vez, o Banco do Brasil tem sofrido ali com a inadimplência. Como podemos ver, o Bradesco conseguiu diminuir um pouco aqui a inadimplência, o Itaú também diminuiu, o Santander e a Caixa também diminuíram um pouquinho aqui, enquanto o Banco do Brasil subiu a inadimplência. Se olharmos aqui na inadimplência de 2024, a inadimplência do Banco do Brasil já é superior à inadimplência do Santander, olha só, né? Ainda está um pouco distante da inadimplência do Bradesco. Vale a gente pontuar, inclusive, que a inadimplência do BNDES se mantendo nos últimos anos aqui em 0,0 tralalá, ou seja, arredondando aqui fica 0,0, porque as grandes empresas não têm sido afetadas. Isso significa que o Brasil não está tão ruim como na época da Dilma. O BNDES, na época, a inadimplência ficou alta, chegou a beirar quase os 4% ali em alguns momentos, talvez até mais, se não me falha a memória, mas enfim, quando nós falamos de inadimplência desse nível aqui no BNDES, é complicado. Significa que grandes empresas estão tendo problemas, e aí o negócio fica sério. Então nós estamos longe ainda disso aqui. A inadimplência já vem de muito tempo no BNDES tranquila. Bom, mas voltando aqui ao Banco do Brasil, podemos ver que a inadimplência no último ano ela subiu, então saiu de 2,92 para 3,82, puxado principalmente pelo agronegócio, que saiu de 0,96 para 2,45. Era exatamente o agronegócio que mantinha a inadimplência do Banco do Brasil como um todo mais baixa. E agora ele vem nesse período de dificuldade. A gente sabe que ainda vai ter
um pouco de aperto nesse primeiro semestre, mas depois deve melhorar, trazendo a inadimplência do banco para baixo. Mas o que o Banco Itaú pontua ali é que o Banco do Brasil pode ter alguma dificuldade aqui em pessoas jurídicas, aqui no micro, pequenas e médias empresas, principalmente as grandes empresas. A gente sabe que está tranquilo ali na inadimplência. Podemos ver que na pessoa jurídica a inadimplência está acima do ano passado, assim como também a pessoa física. Até deu uma boa recuada agora, mas está acima ainda do ano passado. E quando nós olhamos o Banco do Brasil, que no momento está caindo 1,7%, atingindo R$ 27,5 ali, esta queda do banco chegou a ser de 19%, é muito pela macroeconomia do Brasil e também por conta do agro ali pressionando as inadimplências. E essa recuperação é um pouquinho também de uma expectativa de exagero na queda ali na macroeconomia, né? Mas também um pouco da questão da expectativa de melhoria no agro. Então o banco chega a subir 25%, no momento subindo aqui, 16%. Eu voltei a comprar o Banco do Brasil no fim do ano passado ali, cerca de um lote e um pouco foi manual, teve opção também, né? E o banco se recupera neste começo do ano e essa recuperação não voltei a comprar o Banco do Brasil. Inclusive, se a gente compara com a Itaúsa, a recuperação não foi tão forte na Itaúsa. Então não é que eu acho que o Banco do Brasil tenha ficado caro e que não é hora de comprar. Depende muito, né? Como eu estou aqui muito olhando o setor de utilidade pública e também petrolíferas, quando eu olho para o banco, eu tento ser mais exigente. Então até cheguei a comprar no fim do ano passado, como ele subiu, eu acabei deixando ele um pouco aqui parado, mas assim, eu acho que ainda é uma boa... Tá barato, né? E antes de irmos para o último comentário do Itaú, que é exatamente sobre dividendos, é interessante a gente ver que o S&P 500 está dando umas tropicadas em 2025, isso tende a influenciar demais a Bolsa Brasileira, traz uma pressão também aqui para as nossas ações que já não estavam em alta, né? Ou seja, nós caímos de um ponto que nós já estamos barato, enquanto lá está só realizando um pouco lucro nesse momento. E também pode gerar oportunidades lá fora. Se você não tem ações no exterior, nem mesmo Bitcoin, considere se inscrever na Canfury, que você pode comprar tanto ações ETFs dos Estados Unidos e de outros países lá de fora, mas eu, no caso, prefiro bastante os Estados Unidos mesmo. E tem também o Bitcoin, que também está meio que na baixa aqui, né? Ele caiu ali dos 100 e poucos mil pontos para 80 mil e a gente sabe que quem segura Bitcoin por 4 anos acaba tendo lucro. E uma das principais vantagens da Canfury é você não ter taxas como nas outras corretoras. Então você faz ali um Pix de real para dólar, não vai ter aqueles spreads altíssimos, aquelas taxas também de corretagem quando você for comprar a sua ação. Você pode deixar ali o seu dólar rendendo 5% ao ano, rende diariamente ali proporcional, né? Que é 0,5% acima da taxa de juros americana. E aí você pode, sem pressa, deixando esse dinheiro dolarizado aqui, ir comprando as oportunidades que vão surgindo nessas quedas, como vem acontecendo agora no S&P 500 e no Bitcoin, né? E olha só quanto que a comunidade Top Ações já economizou ao utilizar a Canfury aqui em taxas e comissões, né? Porque por mais que uma corretagenzinha aqui e outra ali pareça pouca coisa, você vai somando isso aqui, no longo prazo faz muita diferença. Então, se inscreva na Canfury, utilize o meu código de convite TOPACOINS, que você também vai concorrer até $250 em ações exatamente do Banco do Brasil, tá? Porque também tem ações brasileiras na Canfury. Bom, vamos ver agora o último comentário, que é exatamente aqui em relação aos dividendos, né? Um dos pontos que pode afetar a percepção do mercado é a mudança política de dividendos do Banco do Brasil. Com a divulgação do quarto trimestre, o banco ajustou o payout, que sai de 45% para a faixa de 40% a 45% do lucro, então ficou ali em aberto, né? E a redução pode parecer pequena, mas sinaliza um movimento mais amplo para equilibrar o crescimento e a distribuição de capital. O Itaú também chama a atenção para os desafios de capital que o Banco do Brasil enfrentará nos próximos anos, incluindo o impacto das regulações da Resolução 4966, a questão da Basileia ali e tudo mais, né? O pagamento de instrumentos híbridos e a mudança no risco de ativos ponderados, RWA. Em um cenário de crescimento na carteira de crédito de 10% e o ROI entre 18% e 19%, o Banco do Brasil pode precisar reduzir ainda mais o payout para manter seus níveis de capitais confortáveis. Então, olha só, isso é algo que é muito difícil para nós aqui de fora avaliar, né? O próprio, assim, qualquer analista de mercado já vai ter essa dificuldade. Aí você pega o próprio Banco do Brasil, eles demoraram para sinalizar ali que, olha, com o novo Basileia, talvez a gente tenha que diminuir a gente não vai aumentar o payout, essa foi a primeira conversa. Depois acabou até falando de uma redução aqui,
de 40% a 45%. Então eles estão avaliando isso, é algo complicado e talvez a visão aqui do Itaú, que é um banco, vamos lembrar isso, talvez esteja correta. Então talvez voltemos aqui a um período de payouts um pouco menores. Então você que compra o Banco do Brasil apenas pelos dividendos, nossa, dividendo alto, lembre-se que bancos, né, de um modo geral, eles são sensíveis à economia, às mudanças de regulamento, né? É natural. Por isso que é interessante também você se diversificar. Às vezes você vê uma ótima empresa, um exemplo aqui, elétrica. Pô, essa elétrica tá tão bacana, só que eu não vou comprar ela porque o dividendo do Banco do Brasil está maior. Talvez você esteja cometendo um erro. Se a sua visão aqui do negócio for muito focada nos dividendos, principalmente quando é dividendo de curto prazo, né? Você tem que entender que as coisas oscilam. A renda variável, né? Estamos falando aqui de renda variável. Bom, por fim, então, o Itaú, ele recomenda market performance, ou seja, neutro aqui para o Banco do Brasil. Não é a hora de comprar, basicamente é isso que eles estão falando. Eles ainda entendem que o Banco do Brasil está bem posicionado para longo prazo, desafios de curto e médio prazo, viu só? Curto e médio prazo. O curto é aquilo que a gente diz do agro e tudo mais, né? E tem alguns pontos do médio prazo que também nós falamos, a própria questão aqui dos dividendos, a questão das captações lá da carteira do banco, né? Então, isso tudo faz com que eles recomendem neutro para o Banco do Brasil, tá? O preço, então, para 2025 é R$30, refletindo um PB aqui de 0,8 e um PE. PB é o PVP, né? E um PE, que é o PL, de 4x, que são múltiplos descontados para o Banco do Brasil. Então é isso que você tem que ver. Se você pensar aqui no que o Itaú está falando de curto prazo, talvez até faça sentido, mas se você pensa no longo prazo, o Banco do Brasil, na minha visão, está barato ainda. No momento ele está com PL de 6, que é abaixo da sua média de 6,48, um PVP de 0,89, que é abaixo da sua média de 0,96, e o dividend yield de 10, que é acima da média de 7. Então o banco está aqui bonitinho, né? A gente pode ver que os resultados, os lucros do Banco do Brasil vêm crescendo, possibilitando que ele faça esse lindo crescimento nos dividendos. Mas pode ser que oscile no meio do caminho, né? A gente viu aqui que no passado, aqui foi a questão do turnaround que ele passou pós-Dilma, teve a questão da pandemia, né? Mas se a gente isolar aqui, ó, a pandemia, ele vem crescendo em 2019 em diante, apresentando um crescimento de dividendos que eventualmente pode dar ali umas tropeçadas, e é natural. Se você pensar no longo prazo, os últimos 10 anos o Banco do Brasil trouxe oscilações, mas olha, ele foi vencedor, né? Ele entregou ganhos aqui para quem pensou no longo prazo. É uma ótima ação. O grande desafio aqui é que nós estamos com a bolsa tão barata que várias outras empresas também estão bastante descontadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários, você está comprando o Banco do Brasil? Você está de olho em outra empresa? Deixa nos comentários qual é, alguma do setor bancário, alguma elétrica. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!